tarde, eu vou falar aqui sobre a biografia do autor José Ortega Gasset. Ele nasceu em Madrid, em 9 de maio de 1983. A família de sua mãe era proprietária do jornal madrilenho El Parcial, e seu pai jornalista e diretor desse mesmo diário. Em relação com o jornalismo, sua relação com o jornalismo foi essencial para o desenvolvimento de sua formação intelectual e seu estilo de expressão literário. Grande parte de seus escritos filosóficos foram produzidos a partir do contato com a imprensa. Ortega, além de ser considerado um dos maiores filósofos da língua espanhola, também é lembrado como um dos maiores figuras do jornalismo espanhol no século XIX. Terminado os estudos em Málaga, iniciou seus estudos universitários em Deusto e depois na Universidade de Madrid, onde se doutorou em filosofia, buscando a formação intelectual mais sólida. Continuou seus estudos em Magdeburgo, na Alemanha, onde prevalecia o neocantinismo. Acabou por adotar uma atitude crítica em relação a seus mestres e a Kant, que se refletiu na afirmação durante 10 anos que vivia no mundo do pensamento kantiniano e respirei com uma atmosfera que foi, ao mesmo tempo, ele falava, a minha casa e minha prisão. Com grandes esforços, consegui evadir-me da prisão kantiniana e escapei de sua influência atmosférica. A partir de 1910, iniciou uma vida pública repartida entre a docência universitária e atividades políticas e culturais extras acadêmicas. Suas obras se revestem de um caráter extremamente crítico. Uma de suas obras, do autor, que chama muita atenção, que eu gostei muito, é A Rebelião das Massas, que é uma obra que eu achei muito rica, assim, que discute, faz uma reflexão de vários âmbitos do social. A Rebelião das Massas é uma obra-prima de José Ortega e Gasset. Começou a ser publicado em 1926, no jornal madrilenho El Sol. Retrata as grandes transformações do século XX, essa obra, especialmente na Europa, com ênfase no processo histórico de crescimento das massas urbanas. Não se refere às classes sociais, mas às multidões e aglomerações, tendo esse contexto como um pano de fundo. Ortega discute temas aparentemente contrários entre si, mas que funde ou deve difundir-se numa unidade de sentido. E assim que contrapõe individualismo e submissão ao coletivo, comunidade, noção e Estado, história, presente, provir, homens cultos, especialistas, poder arbitrário e respeito à opinião pública, juventude, velhice, guerra, pacifismo, masculino e feminino. Então são tópicos que inevitavelmente nos induzem à reflexão crítica. Em alguns casos são apresentados de forma extremamente provocativa, discutindo o fato de que os antigos gregos expressavam um certo desprezo pelas mulheres
acaba por concluir que estas acabaram se masculinizando. A Vênus, né, Vênus, né, de Milo que digo, é uma figura másculo-feminil, uma espécie de atleta com seios, e é um exemplo de cômica insinceridade que tenha sido proposta tal imagem ao entusiasmo dos europeus durante o século XIX. Sua interpretação do modelo escravocrata é bastante sugestiva. Do mesmo modo, costumamos, sem maiores reflexões, né, maldizer da escravidão, não advertindo o maravilhoso progresso que representou quando foi inventado. Porque antes, o que se fazia? Era matar os vencidos, né? Então, para ele foi um gênio benfeitor da humanidade, o primeiro que deu a ideia, em vez de matar os prisioneiros, conservar-lhe a vida e aproveitar seu labor. Então, quando se tinha uma batalha, os vencidos, eles eram mortos, né, da outra tribo, um exemplo, né, por exemplo. Então, se teve essa ideia maravilhosa de que não era para matar, né, o outro que fosse vencido,